Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais esse culto, essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós para podermos fazer a Tua vontade, agradar ao Senhor, dar ao Senhor condições, do Senhor falar conosco, do Senhor nos dirigir, do Senhor nos fortalecer nesse tempo, meu Deus, de tantas coisas que vêm para nos enfraquecer, para nos afastar do Senhor, para envolvermos-nos com coisas irrelevantes, inúteis, coisas que não, meu Deus, vão nos agregar nada, que não vão, meu Deus, nos ajudar, que não vão nos promover, mas que é uma luta do mal contra nós, e que nós só vencemos, nós só prevalecemos com a ajuda do Senhor. Com o Senhor nos sustentando, o Senhor nos ajudando, o Senhor, meu Deus, nos guiando. Se o Senhor não nos guiar, tomaremos, como tomamos caminhos, meu Deus, que são nocivos, caminhos que muitas vezes se revelam armadilhas, caminhos enganosos, e não é isso, meu Pai, o que nós queremos. Nós te pedimos perdão por todos os pecados que nós cometemos. Cada palavra, atitude, que cada passo que foi dado, que o Senhor não se agradou, que cada, meu Deus, pensamento, sentimentos, que o Senhor não nos acompanhou, que o Senhor não aprova, que o Senhor não está conosco, nos perdoa, Senhor. Passa com teu sangue sobre nós agora, meu Deus, que aqueles que se perderam, que se desviaram, que aqueles que se foram, meu Deus, por caminhos em que o Senhor não os acompanhou, que o Senhor traga de volta, que o Senhor, meu Deus, traga para o teu rebanho, para serem apacentados, meu Deus, guiados, e muitas vezes até puxados, advertidos pelo teu cajado. O Senhor é o nosso pastor e que nada nos falte, como nada nos faltará. O Senhor disse, eu tomo posse, eu declaro que nada venha nos faltar, que contra toda tentativa, meu Deus, e força que o diabo tem feito para causar dano, para causar perda, para causar escassez, para causar doença, enfermidade, para nos desviar, meu Deus, que nada venha nos faltar. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor cuide de nós e que o Senhor nos abençoe. Eu oro e peço que o Senhor nos cubra com o teu sangue, Senhor Jesus. Passa com o teu sangue sobre cada um de nós e que prevaleça sobre nós a palavra do Senhor. Que as sentenças do mal, que as declarações do caos, que palavras, meu Deus, contra nós, nossa casa, afirmações, meu Deus, de males, de pestes, de pragas, de miséria, de desemprego, de falência, meu Deus, de situações catastróficas, de calamidade sobre nós, eu rejeito desde já. Eu quebro agora, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, em nome de Jesus. E eu peço, até mesmo contra a atenção, a concentração dessa pessoa, à palavra do Senhor nesse culto. Eu oro para que o Senhor guarde cada um. Porque quantas vezes, meu Deus, que a mensagem é a direção, é o portal aberto, para essa pessoa ouvir, pegar e entrar nesse portal. E se ela estiver distraída, ela perde. Não é um portal que se abre, pelo contrário, é uma oportunidade que se perde. E eu oro para que o Senhor não permita que ninguém seja lesado, roubado, que ninguém seja desviado do teu caminho, mas que entre por esse portal e que receba a oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoa cada um de nós, nos guia, nos conduza. Eu consagro esse culto ao Senhor e peço que onde estiver chegando, aqui eu não estou pregando, meu Deus, para ninguém, mas eu sei que chega essa transmissão, meu Deus, a lugares que eu nem imagino, e eu peço que onde estiver chegando, o som da minha voz, a imagem aqui do nosso templo, meu Deus, que chegue também poder, que chegue unção, que chegue provisão,
que chegue, meu Deus, uma direção para decisões serem tomadas e o Senhor definir coisas. Eu peço, esteja conosco, porque nós estamos com o Senhor. Nos guia e abençoa, meu Deus, cada um que tiver fome, sede da Tua palavra. Eu peço a Tua bênção sobre nós e onde essa transmissão chegar. E te agradeço por essa oportunidade, por mais esse culto e por mais essa porta aberta na vida de cada um. Em nome de Jesus, muito obrigado, nos conduza e usa, meu Deus, tudo que nós temos aqui ao nosso dispor, à nossa disposição para abençoar. Eu creio no Teu poder, eu creio em definições, eu creio em curas, eu creio, meu Pai, na Tua unção sendo derramada e eu tomo posse dela aqui, em nome de Jesus, amém, amém e amém. É Gênesis 14, versículo 1. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis, reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíes em Asterote, Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé, Kiriatim, e os Roreus no Monte Seir, até El Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a En-Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Rafael, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta seu sobrinho com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Primeira coisa, onde tudo começou aqui, vamos falar de uma das pessoas aqui que só perdeu. Só perdeu, levou
desacerto, foi ali derrotado, foi saqueado, né? E passou a viver na mão dos outros. Ló. Se você olhar o capítulo anterior, que é o capítulo 13 aqui de Gênesis, então eu quero que você leia o capítulo anterior, nesse tempo todo que você terá hoje. E no capítulo anterior, você vai ver uma coisa. O que você vai ver? Você vai ver um homem chamado Ló, que estava indo muito bem. Estava caminhando muito bem. Porque ele estava acompanhando o abençoado. Ele estava acompanhando a própria bênção, que era o tio dele, que se chama Abrão. Então, enquanto Ló, ele acompanhou o Abrão, e vamos lá, o que significa o acompanhar o Abrão aqui, para mim, para você? Não é eu perseguir a bênção. Sabe, o que é perseguir a bênção para algumas pessoas? É a pessoa estar ali orando, fazendo um propósito, tentando obter algo de Deus para o próprio interesse. Sabe, Senhor me dá, Senhor faz por mim, Senhor faz na minha vida, Senhor me abençoa, Senhor me dá, estou aqui, estou esperando. Não tem nada de errado nisso. Mas há uma diferença entre o Abrão e o Ló, mesmo quando eles estavam juntos. Qual a diferença? O Abrão, desde quando Deus o chamou, e essa é uma pergunta importante, você precisa saber que você é um chamado. Você que está aí agora assistindo, está no culto, parou tudo a sua vida para ouvir a palavra de Deus, você é um chamado. Você tem um chamado. Desde o dia que você passou a se voltar para Deus, ali você começou a atender o chamado que Deus fez para você. Como Abrão. Do dia para a noite, ou como você preferir, da noite para o dia, o Senhor apareceu e disse para Abrão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. O Abrão, ele disse sim para Deus. E como que ele disse sim? Indo. Fazendo o que Deus tinha falado para ele fazer. E é assim que nós dizemos sim para Deus. Não é quando eu, sim, Senhor, eu te amo, Senhor, eu vou fazer, Senhor, igual o exemplo do primeiro filho, né? Ô pai, eu vou lá com você, mas não foi. Aliás, o exemplo do segundo filho. Pai, eu vou lá com você na vinha para colher com você, mas não foi. O Abrão não disse, Senhor, eu vou, pode deixar que eu vou sair. Quantas pessoas? Eu vou sair desse lugar, eu vou sair dessa situação, eu vou romper com isso, eu vou parar com isso, eu vou me separar dessa situação, eu vou cumprir o que eu me comprometi com o Senhor, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou doar, eu vou obedecer, mas não faz, não obedece. Deus não quer o meu eu vou. Deus não quer o meu eis-me aqui de boca para fora. A expressão verbal. Deus quer atitude, igual do Abraão. Abraão sai e faz assim. Estou saindo. Vamos embora, gente, vamos embora. Mulher, meus servos, meus bens, vamos sair daqui. Não é mais para nós esse lugar. Não é mais a minha casa. Esse não é mais o meu destino, ficar, permanecer aqui, não. Mas para onde a gente vai? Deus vai dizer. Deus vai falar. E eu vou ouvir. E vou obedecer. O Ló, ele também foi com o Abrão.
Mas a gente vê que o Ló, ele não vivia pela palavra de Deus. Tanto que na fase da vida do Ló, que ele estava mais rico financeiramente, que ele estava abastado, que ele tinha tudo, tinha muito rebanho, tinha pastores, ele tinha servos, ele tinha uma condição financeira e, digamos também, uma condição familiar que parecia, por isso, olha bem, não se iluda com as imagens que você enxerga hoje. Você pode hoje ser o Ló. E o que é o Ló que eu estou dizendo? Imagina um homem que olhou para o Abrão, que olhou para si, que olhou para as suas conquistas, que olhou para os seus bens, que olhou para as suas ovelhas, seus bois, seus rebanhos, seus pastores, e olhou para a terra e pensou, olha, eu estou tão bem, eu estou tão rico, eu estou tão abençoado que eu estou até melhor do que o Abrão. Eu estou tão melhor que o Abrão que eu não preciso dele. Eu não preciso mais continuar com ele. Eu não preciso mais permanecer com ele. Vai dizer assim, Anderson, de onde você tira isso? Que esforço Ló fez para continuar com Abrão? Você vê ele hesitando quando Abrão falou para ele, por isso que você lê o capítulo anterior, que você vai ver tudo que eu estou te falando. Quando Abrão disse assim, eis aí a terra. O Abrão disse assim para ele, escolha aí, pois, o lugar que você escolher, o lugar que, olha bem, olha que armadilha é essa. Às vezes, olha, presta atenção numa coisa, isso eu tenho pego para a minha vida. Tem coisas que têm vindo na vida da gente como promoção e é teste. Eu, analisando a situação, imagino que o Ló viu aquilo como uma vitória, uma bênção. O Abrão fala para ele, escolhe o lugar que você quer, escolhe, o Abrão para o Ló, escolhe o lugar para onde você vai. Se você escolher lá, eu fico aqui. Se você escolher ali, eu vou para lá. Se você ir para o norte, se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste, assim sucessivamente. Não teve do Ló, não, meu senhor, não, meu amigo, não, meu tio, não, eu não posso fazer isso. Eu não cheguei onde eu cheguei pelas minhas mãos, pelo meu mérito, pela minha força, pela minha inteligência. Eu só cheguei porque o Senhor te abençoa. E a bênção que é derramada em ti, ela respinga, ela transborda, e ela até me lava de tamanha que ela é. O que o Ló fez? Agora. Eu quero aquela terra. Eu quero aquela terra que parece melhor do que todas. Senhor, me livra de entregar os meus próprios pensamentos e sentimentos. Isso é uma oração que eu estou fazendo e te ensinando a fazer. Senhor, me livra de entregar a mim, minha vida, aos meus pensamentos e sentimentos. Me livra disso, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia de mim. Aprender a orar? Essa é uma oração que eu faço todo dia. Porque aqui está uma prova de como isso pode ser uma armadilha. Foi o Abrão quem empurrou o Ló para Sodoma? Não, foi o Ló que escolheu. E o Ló não percebeu que ele só era abençoado porque ele estava com o Abrão. E o Abrão, ele era abençoado porque ele seguia a direção que Deus lhe dava. Tanto que olha a diferença. O Ló quis e escolheu o lugar dele. O Abrão não escolheu. O Abrão recebeu de Deus. Naquele momento que o Ló escolheu, um carnal,
um homem que não tem discernimento espiritual, uma pessoa que não tem discernimento espiritual, teria olhado a qualidade, a imagem que estava diante dos olhos de todos e pensado, o Ló se deu bem. Escolheu a melhor terra, a terra mais bonita, a mais vistosa, a que tem os melhores pastos. Visivelmente era isso. Aparentemente era isso. Mas espiritualmente não era isso. Tanto que a Bíblia já diz que os homens de Sodoma, eles eram perversos, extremamente maus contra o Senhor. Aí você vai dizer, mas o Ló não foi morar em Sodoma. Não. Ló foi morar perto de Sodoma. Mas, aos poucos, ele foi se aproximando mais, até ele morar em Sodoma. E o Abrão? O Abrão seguiu o plano principal, o plano A. Qual que é o plano A? Ouvir a Deus. Qual que é o plano B? O plano B não tem que existir na vida de quem vive pela fé. De forma que se você tem um plano B, pega dinamite agora e explode ele. Nós não podemos ter o plano B. Mas e se? E se tem propósito? E se não der certo, se não fluir, se não acontecer? Lembra daquele versículo? Na verdade, eu lembro mais da música, para te ser sincero. Não lembro do versículo exatamente, mas da música eu não esqueço, é porque eu já toquei essa música. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, todavia eu me alegrarei. Porque eu confio em quem? Eu vou ficar olhando para a árvore que vai dar o fruto, ou estou esperando de Deus? Eu vou olhar para Sodoma e aquela maravilha de terra, aquela imagem que enche os olhos, ou eu vou confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo na minha vida, porque eu estou no lugar que Ele me chamou para estar, que é o lugar da obediência. Eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou obedecendo a palavra dEle. Eu não cheguei aqui onde eu não estou no lugar, eu não estou na condição que eu estou porque eu quis. Eu obedeço. Essa era a condição de vida de cada um deles, do Abrão e do Ló. Aí você imagina um Ló que pega e escolhe. Quer dizer, ele tomou uma decisão fora da direção de Deus. A decisão era dele, era da carne dele, era da vontade dele, não era a direção que Deus deu a ele. Ló, vai para lá. Ló, tenho isso contigo. Ló, a minha palavra diz. O Abrão não. Foi o Ló afastar dele, o Senhor disse assim, olha para essa terra que você está. Percorre ela agora, de alto a baixo. Vai para o leste, oeste, norte, sul. Vai agora e anda essa terra. Toda a terra que você está vendo, eu dou ela a você e aos seus descendentes. Abrão recebeu. Ele creu e recebeu. O Ló não. O Ló escolheu, olhou pelos olhos carnais, eu quero essa. Essa é a mais bonita. Essa é a mais interessante. É essa que parece melhor. Cuidado com as coisas que parecem. Estava lá o Abrão. Onde ele ia, onde ele parava, onde ele se assentava, porque Deus tinha mandado ele parar, se assentar, habitar. É igual na terça eu falei, o Abrão cavava um poço. Podiam N pessoas terem cavado aquele poço antes e dado nada. O Abrão cavava o poço, um servo dele cavava o poço e dava água. O Abrão era o tipo de gente que ele era aqui, digamos, ele morava ali nas terras do Manre. O Manre se aliava ao Abrão, que era, digamos assim, numa linguagem de hoje, o Manre era o proprietário, o Abrão o inquilino, mas era o Manre que se aliava ao Abrão e não o contrário. Por quê?
Porque a obediência do Abraão trazia para ele bênção. Manifestava o poder de Deus na vida dele. Fazia ele ver coisas, viver coisas, ter resultados que ninguém tinha. Por isso, imagina os homens naquela época olhando para o Abraão e pensando, olha, o que acontece por intermédio desse cara, o que acontece na vida dele não é normal. Não é comum aqui. Então, eu vou ser amigo dele. Eu vou me associar a ele. E a gente vê, ao contrário disso, Ló ter se afastado dele. Por isso que a gente tem que pedir para Deus todo dia. Não nos entregue aos nossos pensamentos e sentimentos, e que Ele nos dê visão, sabedoria, discernimento. Porque um dia que você vive, que toma uma decisão na sua vida, sem sabedoria, sem discernimento, você pode arrebentar com a sua vida dali para frente. Principalmente se essa decisão for tomada e ela não for depois retrocedida, não, errei, deixa eu voltar. Deixa eu voltar lá a conviver, ainda que for para me submeter ao meu tio, o Abrão. Porque na minha visão, o Ló deve ter olhado e falado, eu estou até melhor que ele. Eu já tenho filhas, ele não tem. Eu estou tão rico quanto ele. Tão rico que eu estou, que os pastores dele estão rivalizando, discutindo com os meus pastores para ver quem vai dar, alimento para o seu rebanho, porque a Bíblia diz que a terra não comportava os dois no mesmo ambiente, no mesmo espaço. E a gente não pode se fiar. A gente não deve se fiar, sabe? Eu tenho tanto dinheiro na conta. Olha, agora eu tenho minha casa, meu carro, olha, eu tenho tantos imóveis, tanto carro, eu tenho, meu nome agora é o nome tal, é o número 1 na minha área, na minha profissão. Olha, eu era sozinho, agora olha a minha casa, está cheia. Tenho cônjuge, tô com os meus pais, meus irmãos. Olha, meus filhos, olha, já tenho descendentes que já estão encaminhados. Nada disso é segurança. Estou melhor que aquele fulano ou que aquela fulana que há tempos atrás estava por cima de mim. Como Ló, tinha filho, o Abraão não tinha tantos rebanhos que não comportava mais a terra o rebanho dos dois, tinha servos, rebanhos, ovelhas, bois, mas ele não tinha a comunhão que o Abraão tinha com Deus. O que vale, gente? O que é que de fato vale na vida da gente? O dinheiro? A quantidade de parentes, familiares, pessoas que você consegue reunir na tua casa, por exemplo, num almoço de domingo? O que vale? O nome que você conseguiu fazer profissionalmente? Talvez hoje você se gaba que quando alguém pesquisa tal área, tal ramo, tal profissão, o seu nome, o nome da sua empresa, a sua marca é a primeira nos resultados do Google. Cuidado para não ser um Ló. De estar sentando em cima disso aí, e agora, onde eu estou. Vamos lembrar de um outro com o nome parecido, Jó. Jó do dia para a noite perdeu tudo. E por que Jó ali não terminou a vida dele? Porque Jó estava com quem? Com Deus. Porque do dia para a noite, o Jó perdeu 10 filhos, rebanhos incontáveis, casas, servos, o nome, o status que ele tinha diante das pessoas, até com os amigos dele.
Mas a Bíblia diz que o Jó recebeu tudo, numa porção dobrada depois. Porque o Jó não se perdeu de Deus. E o Ló? Quando começaram as perdas do Ló? Ele precisou de quem? Do homem de Deus. Do servo de Deus. Do amigo de Deus. Abrão. Então, não é nem o propósito da mensagem, na verdade meu propósito aqui é outro, mas eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Se, de repente, você não está fazendo um caminho, e esticando um caminho, você vai ter que cair no mesmo ponto que você já caiu outras vezes. Vai ter que cair ali na casa, na mão, no socorro do Abrão. Como a gente vê aqui que aconteceu com Ló. Não, ó. Agora eu sou tão grande quanto. Deus me abençoou. Deus abençoou Ló. Deus permitiu que ele recebesse, crescesse, prosperasse. Mas o Ló não se apegou com Deus. Eu podia aqui fazer o culto só de frases, que a bispa sempre repete, né? Uma delas, o que você fez para chegar até onde chegou, deve continuar fazendo para manter o que tem, o que conquistou, onde chegou, senão daqui a pouco você volta para o mesmo estado, ou seja, seu futuro está destinado a repetir o seu passado. Difícil não é conquistar, difícil é manter a conquista. E olha, não quero que você pense assim, não, então eu não posso ter, não posso conquistar, não posso vencer. Não. O Abrão, depois que começou a andar com Deus, ficou pobre em algum momento? Ficou? Não. O pessoal quiser colocar o chat aí, que às vezes aqui é tão silencioso que a gente pergunta e ainda acredita que vai ter uma resposta, né? E não tem, então pelo menos alguém pode dizer ali, não, sim, foi. Abrão ficou pobre? Obrigado, gente, obrigado. Agora eu me senti acolhido aqui. O pessoal do louvor está aqui me apoiando. Não. Então isso é para desmistificar aqueles que, tá vendo, então não posso conquistar, não posso ter isso, não posso ter aquilo. Pode, deve, pede e vai receber. Busca, vai lá e bate na porta, até calejar o dedo. Mas não se firma nisso, não se apoia nisso. E outra coisa, conselho dourado, aquele de ouro mesmo, não se apegue a isso. Porque onde estiver o seu coração, ali será o quê? O seu Deus. Tem gente que conquista tanto que se apega mais à conquista do que aquele que deu-lhe a conquista. Esse foi o teste da vida do Abrão. E esperou mais de 100 anos. Esperou 100 anos para ter o filho. Depois que teve o filho, Deus deixou ele se apegar ao menino. Criar o menino. Criar vínculo com o menino. Saber como era ser pai do seu filho, de Deus, o filho da promessa, o cumprimento da palavra. Aí Deus vem e fala assim, Abrão, agora me entrega esse menino. Você vai matar ele, queimar ele completamente. Que isso? Holocausto, é isso que significa. Abrão não hesitou. Abrão não estava mais apegado à bênção, ao filho que seja, do que ele estava apegado, do que ele estava ali em comunhão com Deus.
E ele ouviu de Deus: agora eu sei que você me teme. Mas voltando lá, naquela região, olha o que dá. A pessoa que se perde, que se afasta de Deus, que toma para si os caminhos errados, a pessoa que não é capaz de viver o que Deus tem para ela, mas ela tem que colocar a mão, ela tem que escolher, ela tem, não, eu quero isso, cuidado com o eu quero. Escolha aí, pois. Ei, a terra, escolhe. Escolhe aí, ô Ló. Claro que eu escolho. Enquanto o Abrão, o que o Senhor tem para mim, eu recebo. Cuidado para escolher o que não é para você e deixar de receber o que Deus tem com você. Cuidado. O que ele podia ter feito também, né? Eu gosto de quando a pessoa faz essas perguntas. Tem gente que ouve uma palavra dela, mas o que ele ia fazer também? Olha o sentimento, gritando. Mas o que ele ia fazer? O que a Ruth fez. Lembra da Ruth? Noemi? Vocês lembram ou não? Como é que foi com a Ruth? Não foi algo parecido? A Bíblia sempre tem aquilo que lá fora eles chamam de contraprova, né? Para quem ficasse nessa dúvida, mas o que ele ia fazer? Eu me colocando no lugar dele, vem o Abraão e diz, não, vai embora, não vamos ficar junto mais, chega, acabou, agora você vai para um lugar que eu vou para o outro, agora você vai para lá que eu venho para cá. Noemi e Ruth. Não, minha filha, não, volta para o seu povo, volta para a sua terra, volta lá para Moabe. Eu não vou ter mais filho para você agora se casar com outro filho meu, e outra ainda que eu teria, você ia esperar esse tempo todo, quem garante que ele ia ficar com você? Aí tem aquele versículo, né, que eu não uso em casamento, mas tem gente que gosta de ficar, né, aquela melação, né? Onde tu fores irei, aonde repousares pousarei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, né? Não teve isso aí? Foi sincero da Ruth. Eu não vou. Quanta gente que a vitória da pessoa está numa palavra chamada não. Ela dizer não para algo, ela dizer não para a vontade dela, ela dizer não para a própria escolha dela, não vou escolher, eu vou receber. Às vezes o que você está precisando é de um não. Você dizer não para uma proposta tentadora, que vem de encontro ao que você quer, mas que a palavra já te disse, não é isso que eu tenho com você, que eu tenho para você. Mas parece tão bom, olha, olhando daqui é tão verde, olha, é tão bonita, meu Deus, meus rebanhos ali, eles vão engordar tanto que, agora, antes não cabiam os meus e os do Abrão junto, agora não vai caber nem os meus sozinhos na mesma terra. O que nós precisamos é da bênção de Deus, é da aprovação de Deus. O que nós temos que nos preocupar é em entregar para Deus fidelidade diária. E muitas vezes a fidelidade diária é essa, Senhor, eu posso escolher, mas eu prefiro receber o que o Senhor tem para mim. E o que Deus tem para nós, ainda que nesse momento pareça inferior, pareça que não tem aquela fotografia que foi feita por um diretor de Hollywood, até pareça algo mais simples, ou algo que remete muito ao comum, a mais do mesmo, é de fato o melhor. Porque aí a gente vê o desenrolar da história de vida dos dois. O Abrão viveu aquela vida contínua e crescente. Vamos comigo agora, diga contínua e crescente. Diga contínua e crescente. Eu disse, não foi por acaso, primeiro contínua, que tem coisa que às vezes a vitória é mais do mesmo.
é continuar hoje, continuar amanhã. Parece que não está evoluindo, parece que não está crescendo, parece que não está avançando, mas é contínua e crescente, contínua e crescente, contínua e crescente. Aí a gente vê aqui essa história. Sodoma, junto com Gomorra, e mais essas cidades aqui, desses nomes, né? Adimá, Zeboim, Belá, 12 anos debaixo do jugo. 12 anos. Dentre essas cidades, Sodoma, lugar para onde a essa altura já morava o Ló. Sodoma. Mas veja você, lá atrás, no momento do calor da emoção, no momento onde o olho arregalou, é a melhor coisa do mundo. Olha, nada é igual isso. Enquanto isso, Abrão, quem olhasse para o Abrão sem ter discernimento espiritual, olharia, olha, continua na mesma vida. Alguns até diminuiriam, né? Menosprezariam, alguns diriam assim de Abrão, a mesma vidinha. A mesma coisa, ó, ali, ó. Enquanto o sobrinho dele foi esperto. Olha para onde ele foi, olha a terra, olha os pastos. E o Abrão continua naquela mesma vidinha. Agradeça. Quantos que agora devem estar ouvindo essa palavra, devem ter pensado, né? Deve estar pensando, graças a Deus, Senhor, obrigado, porque eu continuei na mesma vidinha. Senhor, obrigado, porque eu continuei na mesma vidinha. E naqueles dias, naquela época, naquele tempo, eu não via mesmo crescimento, mas eu continuei, lembra do contínua? Eu continuei naquele dia, eu continuei no outro, eu continuei no culto, eu continuei no evangelismo, eu continuei dizimando, eu continuei ouvindo a palavra, eu continuei no propósito, eu continuei fazendo a minha oração, eu continuei jejuando, eu continuei na presença de Deus. Passaram-se anos. Imagina o Abrão no contínua e crescente. Isso vai virando um gráfico, entendeu? Para você, deixa eu ver qual que é o lado aí, o teu esquerdo é esse, né? Então, contínuo e crescente. Contínuo, crescente. Contínuo, às vezes contínuo, crescente. Quando você olha, imagina um dia o Abrão está lá, de repente chega ali correndo, machucado, já desidratado, um servo. Meu senhor. O que foi? Teu sobrinho Ló tomou um desacerto, foi derrotado junto com outros 4 reis, perdeu tudo que tinha, foi capturado, agora é um prisioneiro de guerra, os bens dele, bem como a mulher e as filhas, viraram espólio de guerra. Olha que diferença. Mas as coisas não acontecem assim, Um recebeu o que Deus tinha com ele. O outro fez a escolha dele na carne, pela vista, na visão que tinha de vida, e não pela visão que tinha de Deus. Não por uma promessa, não por uma palavra, mas pela vontade, né? Pela emoção do estar por cima, do se sobressair. Essa é a minha chance de eu ficar melhor do que o Abraão. Já tenho filho, ele não tem. E foi. Aí pega o Abraão e vai enfrentar o poderoso Kedorlaomer. Vamos falar a verdade, né, gente? Até o nome do homem aqui era para causar, né?
Kedorlaomer. Fica a dica para você que está procurando um nome para um filho diferenciado, que ninguém na escola vai ter igual. Para a professora ter que falar, o Kedorlaomer fulano, esse aí vai ser único. Kedorlaomer e outros reis que o acompanhavam. A gente consegue perceber a ideia. Quando você olha no mapa, o Kedorlaomer aqui, os seus aliados, eles vinham subindo, né, e conquistando aquelas terras. A ideia do rei de Sodoma, Gomorra e aqueles outros foi agora, eles já devem estar cansados, vamos atacar eles, vamos nos rebelar aqui agora, vamos entrar numa rebelião e não aceitar mais esse jugo, ficar pagando taxa, ficar dividindo parte do que é nosso. Não deu certo. Não funcionou. Eles não prosperaram. Mas eu acredito muito que eles não prosperaram, porque aqui tinha Sodoma e Gomorra junto. Imagina gente que não tinha bênção. Quem não tem bênção não tem força, a não ser para praticar o pecado. Não confunda a força que uma pessoa tem para praticar o pecado com a força que ela precisa para vencer uma batalha, para vencer uma luta na vida. Não é a mesma. Porque para o pecado, para a carne, o diabo mesmo alimenta. Ele mente, convence, vai porque vai ser só bom, vai ser só coisa boa, vai ser prazer, vai ser alegria, emoção, vai ser aventura. O diabo engana. Não é a mesma força que a pessoa precisa na vida para vencer uma guerra, para vencer um inimigo poderoso, para vencer uma batalha. Pode ver, tem gente que só tem força para uma coisa na vida, para praticar o pecado. E não tem força para nada mais. Nada. Tem gente que tem força para praticar o pecado, mas não tem força para levantar da cama, a não ser para praticar o pecado. Mas para nada mais. Não tem força para reagir, não tem força para reverter situações, não tem força. O que o Ló fez por ele mesmo aqui? Nada. Quem teve que vir? O justo, Abrão. Mas essa era uma experiência que o Abrão precisava viver. E todo mundo precisava saber. Não foi o que tinha maior quantidade de gente, não foi o que eram 6 reis para lutar contra o Kedorlaomer, mas foi o homem que tinha bênção. Com mais 3 homens aliados a ele e os seus 318. Na terça-feira eu disse uma coisa, qual foi o maior propósito de vida do Abrão? A Bíblia diz qual foi. Ele passar para frente os mandamentos, preceitos e ordenanças que o Senhor deu a ele, que ele passasse isso para frente para os seus descendentes, ele transmitisse esses valores espirituais e valores de vida para as pessoas que viessem após ele, que viessem depois dele. Então aí a gente entende por que o Ló com Abrão cresceu tanto. E por que também que nós vemos aqui, por exemplo, esses 318, né? A gente tem que se questionar, por que fala 318? Podia falar cerca de 300, mais de 300, né? Não, fala 318 que nasceram na casa dele e cresceram com ele. Porque esses homens, eles não cresceram apenas fisicamente, mas eles cresceram espiritualmente na casa do Abrão. Foi gente que nasceu na casa dele e que ouviu, que aprendeu e que permaneceu, ou seja, o Ló não permaneceu. Senão aqui seriam 319. Eu acredito que aqui nenhum tinha esse laço afetivo com Abrão. Como Ló, que era sobrinho, era como um filho do Abrão, ou como irmão, digamos assim, dependendo da idade.
Mas foram aqueles, aí vamos de novo, diga contínua e crescente. Vamos numa palavra que a bispa ama. E eu já preguei ela tantas vezes que eu amo também. Não despreze. Vamos ver quem consegue completar. Não despreze o quê? Que a gente vive falando. Não fala agora vocês não falam não. Que alguém pode ouvir lá e aí vai colocar aqui, fica fácil. Não despreze o quê? Que a gente vive dizendo. Não despreze os pontinhos. Obrigado aí quem colocou aí, ó, debate pronto. Não despreze os pequenos começos. Vamos de novo. Contínua e crescente. Aquele tempo que o Ló saiu, os anos que ele ficou fora da presença do Abrão, foi fora de estar ouvindo o quê? Ordenança, preceito, direção, de estar acompanhando de perto sacrifícios, ofertas, de ver um homem caminhando numa direção e de repente mudar. Por que você está mudando? Porque Deus falou para mudar. Por que você está mudando? Porque Deus falou para mudar. Qual a diferença dele para esses 318? Eles continuaram, eles nasceram e eles foram crescendo, ouvindo a palavra. Qual a palavra? Do Abrão. Porque senão eles podiam ser como Ló, serem dispensados. Meu filho, você não quer, você não está debaixo, você não se submete a essa autoridade espiritual que eu sou, falando como Abrão. Eu estou te falando a palavra, você não quer, então pode seguir o seu caminho. Você não quer estar debaixo dessa unção, você não quer estar debaixo, quando eu parar tudo e falar, aqui hoje nós vamos oferecer sacrifício. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse lugar, não é buscar comida, não é buscar água, é construir um altar para honrar o nome do Senhor. Para começar isso aqui certo. Como é que eu começo certo? Quando eu começo com a bênção de Deus. Esses 318 foram aqueles que acompanharam isso. Por isso que tem um número preciso. Então aí a gente vê, tem as curiosidades de Hebrom a Dan, são 240 quilômetros. De Dan até Damasco, 65. E de Damasco a Robá, 95. Soma tudo, dá 400 quilômetros. Está escrito aqui que os soldados de Kedorlaomer foram perseguidos até Dan e depois até Robá, a norte de Damasco. Você sabe o que é isso? 400 quilômetros. Esses 318 jovens guerreiros venceram um exército que vinha de vitória sobre vitória. O que é isso? Eles lá no acampamento do Abrão, eles ficavam malhando o dia inteiro? Eles ficavam forjando espadas? Ficavam criando, fabricando escudos? Eles ficavam lá fazendo artes marciais? Mas eram aqueles que estavam debaixo da condução do Abrão. Foram os que permaneceram. Por isso que a gente vê atitudes. Por isso que a gente vê resultados. Por isso que a gente vê aqui obras que vão além do natural. Imagina um homem perseguindo o outro por 400 quilômetros. Olha a persistência. Olha a excelência. Não desisto, eu não paro, enquanto eu não concluir isso aqui. Enquanto não terminar, enquanto eu não vencer. Por quê? Por que eles eram assim? Por que eles agiram assim? Porque eles aprenderam assim. Por que hoje tem gente que é meia boca em tudo? Que nada que começa termina. E quando termina, termina mal. Termina só para entregar. Termina só para dar satisfação a alguém. Para dizer que fez. Em qualquer área da vida. Por que tem gente que para cada área que olha, não vê
excelência, não vê nenhum resultado anormal, sobrenatural, porque ainda não se colocou debaixo da palavra, porque ainda não aceitou essa unção, que é para aqueles que se submetem à palavra, como nós vemos esses 318. Qual é a boa de hoje? Eu posso ser um dos 318. Eu estou ouvindo a palavra. Eu estou vendo a diferença que houve entre Ló, que podia ser o 319. Podia ou não podia? Ló podia ser o número 319. É melhor ser o 319. É melhor ser mais um dos 318, digamos, então ser mais um em 319, do que ser o Ló sozinho, prisioneiro, que a mulher e as filhas viraram espólio de guerra, que perdeu a liberdade, que perdeu a honra, que perdeu a guerra, que perdeu tudo. E que agora precisa daqueles 318, que na minha visão eram inferiores a ele quando ele saiu de perto do Abrão. Mas que agora é um deles que vem para libertar a minha família, para fazer com que os meus bens sejam restituídos a mim, porque eles estão debaixo da bênção que vem por intermédio do Abrão. O Abrão de hoje é a palavra de Deus. Não tem uma pessoa que é o Abrão é a palavra. Eu sou filho de Deus pela palavra que Deus deu ao Abrão, depois ao Abraão. Eu sou herdeiro da promessa por intermédio de Jesus Cristo, co-herdeiro da promessa. Então eu creio em Jesus, eu creio na palavra, eu me submeto à palavra, eu vou atrás de Jesus, como ele diz, vinde após mim. Você quer me servir? Me siga. Então, eu também posso, e certamente eu serei excelente como esses 318. Vou ter resultados anormais e sobrenaturais. Vou colocar as minhas mãos e vou ver Deus agindo, Deus trabalhando em meu favor, Deus restituindo, Deus me dando vitória numa batalha que ela é desproporcional, uma batalha que não tem precedente, ou mesmo para mim que nunca lutei uma batalha, mas eu vou em nome do Senhor, eu vou debaixo da liderança do Abrão. Vamos lembrar, o Abrão é a palavra. Na terça eu falei, eu sou um dos 318. Porque eu estou debaixo de palavra. O que Deus tem enviado ao Ministério Mudança de Vida, por intermédio da bispa, tem falado, tem pregado, eu me coloco debaixo. É isso, Senhor, na minha vida. É o que o Senhor falou. Às vezes eu quero igual Ló. Não, mas não é, eu não vou escolher. Eu vou receber. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? O que vem do Senhor? Porque tem promoções que na verdade são testes. E algumas vêm até para nos trabalhar, como essa de Ló. Se submeta à palavra. O que vem da mão de Deus para você é muito melhor do que aquilo que parece melhor hoje, agora. Não reclame, não murmure ou ache que você está vivendo menos do que deveria, porque talvez você está num processo, neste momento, mais contínuo do que crescente. Porque imagina aqueles 318, um dia aconteceu isso, como eu disse, o Abrão tinha que viver essa experiência. Para ele, todo mundo que estava com ele ver, onde a gente colocar a mão, não é só cavar poço e que dá água que ninguém deu, não. É o que nós colocarmos as mãos, se é cavando poço, se é cuidando de ovelhas, se é cuidando de bois, se é tratando de rebanhos, se é enfrentando inimigos na guerra. Não se trata da área, não se trata da profissão, não se trata do lugar. Se trata de fidelidade. Quando eu sou fiel a Deus e eu me submeto à palavra, eu vou ver, eu vou viver e eu vou receber o resultado da fidelidade dele na minha vida e naquilo que eu fizer, onde eu estiver.
ainda que para mim seja novo, mas é o que é de Deus? Amém. Eu só preciso estar nesse lugar. Sem Hebron, sem Damasco, sem roubar, perseguindo um soldado de Kedorlaomer já a 400 quilômetros. Eu estou debaixo da bênção, o meu resultado vai ser excelente. A minha batalha, a minha guerra vai terminar em vitória, como a deles terminaram. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos agora e, com as mãos do seu coração, vamos refletir essa palavra. O que Deus tem comigo? Se pergunta isso, talvez você está tão envolvido, talvez você está tão envolvido com os seus desejos, suas vontades, ainda mais tendo visto, já estão perto, está ali. Nunca vi um pasto desse igual tem lá perto de Sodoma. Olha, até parece o jardim do Senhor. Parece até que foi Deus quem regou esse jardim. Não escolha o que parece. Receba o que é de fato. E o que é para mim, o que é para você é o que vem de Deus. Não se entrega ao que você está pensando, sentindo. Principalmente naqueles momentos que você só quer relaxar. Você vem de um enfrentamento, está cansado. E aí você só quer relaxar. É isso, eu só quero isso agora. Não. Eu continuo querendo que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Eu continuo querendo que Deus me abençoe. Eu continuo querendo que Deus me levante. Que Deus me entregue o que Ele tem para mim. Eu não vou forçar uma porta e arrombar a porta. Se Deus não abriu a porta, eu vou esperar Ele abrir e entrar pela porta que Ele abrir. Eu vou confiar, eu confio. Eu dependo dEle. Eu quero a unção, a proteção, o cuidado, a bênção dEle na minha vida. É a bênção de Deus. Não há nada como a bênção de Deus. Imagina, enquanto Kedorlaomer tinha a ajuda de outros 3 reis que venceram 5. O Abrão não era rei e não tinha nenhum rei com ele, não tinha nações com ele. Ele tinha vizinhos. E como ele mesmo disse depois, lá na passagem que se segue, 318 jovens guerreiros, para os quais ele só aceitou a comida. Ele não prometeu recompensa, vocês vão ficar com o despojo da guerra, vocês vão sair daqui rico, não, aquilo já estava dentro deles. Não tem nada de errado você querer saber qual recompensa você vai ter em cada missão da sua vida. Mas você tem que viver por um propósito maior, que é Deus, que é fazer a vontade dEle, que é obedecer a palavra dEle. E assim, como diz a bispa ainda, você vive de bênção em bênção. Você vive de vitória em vitória. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, eu creio. Eu creio que o Senhor está tirando pessoas da condição de Ló.
Pelo menos, meu Deus, dando a elas a opção, dando a elas a oportunidade de não mais viverem pelas escolhas que elas poderiam não ter tomado pela carne, pela vista, pela emoção, pelo sentimento, mas poderiam ter confiado, crido e vivido, recebido o que o Senhor tem para elas. Que fique claro, meu Deus, para cada uma, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer abençoar. O Senhor abençoou Abraão. Mas no princípio ele precisou crer que aquilo que ele estava vivendo, continuando ali. Enquanto o sobrinho dele foi para um lugar mais bonito, mais vistoso, ele só continuou ali. Se apropriou, tomou posse. É o que para muitos seria mais do mesmo. Seguir a rotina. Mas ele não recebeu bênção, ele já estava na bênção. Foi quem não estava que se afastou dele, que se separou dele. Eu peço primeiro esse discernimento. Tem gente que precisa, meu Deus, agora ter esse discernimento, que tem gente que ficou pelo caminho porque não era para ter acompanhado mesmo. Algumas não eram nem para terem vindo. Quando se despediram, quando se separaram, quando se foram, aquilo não foi uma perda, aquilo não foi, meu Deus, problema, aquilo foi bênção. Porque foi ali quando ambos se separaram que o Senhor confirmou para o Abraão: essa terra que você está, olha para ela e percorra ela, percorra, agora você vai percorrer a terra que você está, ela é sua. E eu darei a você e a seus descendentes. Quantos ainda, meu Deus, têm dificuldade em dizer não, não mais, não vou fazer o que eu quero, não vou me entregar, não vou relaxar, não vou me dar por vencido, não vou olhar com esse olhar pesado, esse olhar de derrota, esse olhar negativo. Não vou aceitar esse pensamento, esse sentimento de que a minha vida não tem crescido, não tem prosperado. Não, Senhor. Eu peço, abra os olhos dessa pessoa para que ela veja. E que aqueles que estão cegos, que não conseguem ver, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, ajuda agora essa pessoa a se libertar. Eu rejeito agora, eu repreendo esse espírito da ingratidão, da insatisfação, esse demônio que oprime essa pessoa com essa insatisfação e torna ela uma pessoa que não tem condições de receber nada de Deus, pela ingratidão, pela murmuração, pelo pecado da rebelião. Senhor, liberta agora em nome de Jesus. Eu oro para que essa pessoa que está agora não sabe o que acontece comigo. Eu te peço, meu Deus, liberta ela agora, em nome de Jesus. Que ela seja livre e que ela consiga ver. Que ela consiga receber do Senhor essa mensagem. Percorra a terra que você tem. Percorra. Vai de alto a baixo, de um lado ao outro. Percorre, pisa aí, é teu. Toma posse. Veja que isso é maravilhoso, é abençoado, é próspero, é saudável, é puro. E o que não tem por aí, você vai descontaminar, você vai limpar. E eu vou te dar poder, autoridade, vou te dar força para isso. Senhor, abençoa cada um agora. Eu clamo por libertação. E eu clamo por visão também. Para que cada um aqui tenha essa visão que o Abraão teve, de ouvir e obedecer, porque isso é visão, de ouvir e obedecer a tua palavra, de se submeter a ela, porque essa é a condição, esse é o lugar, essa é a situação que nós devemos estar, para vermos, vivermos
e provarmos, meu Deus, da Tua glória. Para provarmos do sabor da vitória em qualquer situação, em qualquer guerra na vida, em qualquer batalha, em qualquer luta. E esse é o sabor que nós queremos provar, da vitória. Aquele que vem do Senhor para nós. Nós queremos viver e receber o resultado da fidelidade do Senhor, como Abrão recebeu. Nós queremos essa capacidade que vem do Senhor, essa excelência, essa força que esses 318 tiveram para perseguir homens por até 400 quilômetros. Essa disposição, essa energia, essa habilidade, nos dá, Senhor, que onde tem nos faltado, na mente, nas nossas obras, nas nossas palavras, às vezes até em autoridade para nós orarmos, nos dá. Como esses 318 tiveram para fazer aquilo que foi inédito para eles, perseguir e vencer, lutar e vencer, enfrentar e vencer homens. Esses mesmos homens que alguns cavaram poços e viram água brotar, outros eram pastores e criaram ovelhas, e essas ovelhas cresceram, engordaram e tomaram conta da terra. Dá a nós, meu Deus, derrama sobre nós essa unção. A unção de quem ouve e se submete à Tua palavra. De quem não está dando ouvidos a A ou B, mas que está dando ouvidos à Tua voz, à Tua palavra. Porque essa era a diferença que havia na vida do Abrão. O homem que saiu da sua terra, da casa do seu pai, porque ouviu o Senhor. E que estava ali porque ouviu o Senhor. Nós também temos ouvido o Senhor. E queremos essa unção, essa bênção, essa excelência e esses resultados. Como Abrão, esses 318, e até aqueles que não eram, não faziam parte, mas que se aliaram a eles. Que também, meu Deus, esteja na nossa vida. Que o Senhor nos unja, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe e que o Senhor nos dê vitória. É o que eu creio, eu peço e declaro sobre cada pessoa que se submete também à Tua palavra. Que não vai mais fazer escolhas pelo que quer, sente, deseja, mas que se submete à Tua palavra. E sabe que o contínuo e o crescente é, meu Deus, o lugar, é a condição, é a posição que nós devemos estar. E é assim que o Senhor tem e vai continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.